Esta semana, o DF1 entrevista os 5 candidatos ao GDF mais bem colocados na última pesquisa Datafolha de intenção de votos. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio com a presença de assessores de cada coligação. Todos os partidos concordaram com as regras antes da divulgação da pesquisa. Na segunda-feira, nós entrevistamos o candidato Rodrigo Hollenberg, do PSB, e ontem foi Ibanez Rocha, do MDB. Até sexta-feira, nós vamos entrevistar, pela ordem, Rogério Rosso, do PSD, Eliana Pedrosa, do PROS e Alberto Fraga, do DEM. Nós vamos abordar os temas que marcam cada uma das candidaturas, questionar assuntos polêmicos e tratar da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Cada entrevista terá 20 minutos e, pelo sorteio, o convidado de hoje é Rogério Rosso, do PSD. Bom, o seu tempo começa agora. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fábio. Candidato, em 2010, com a prisão do então governador, ex-governador, do então governador José Roberto Arruda, envolvido na questão da Caixa de Pandora, o senhor foi eleito de forma indireta para um mandato tampão de 8 meses no governo do Distrito Federal. Certo. A imagem mais marcante da sua administração, pelo menos na tela que nós mostramos todos os dias no DFTV, foi a sujeira nas ruas. Era mato alto, era muito mato, era sujeira, não houve poda de árvores e faltou até coleta de lixo. Na época, o Datafolha fez uma pesquisa, ainda em 2010, durante a sua administração, e entre os governadores que foram avaliados, o senhor teve a pior nota. O senhor ficou com 4,9 numa estatística de 0 a 10. Naquela época, o senhor não foi aprovado. Por que o senhor seria agora? Boa, Fábio. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade que a Rede Globo, que vocês nos dão, candidatos, principalmente para apresentar as nossas propostas. Em 2010, foi o ano que o Distrito Federal passou pela sua pior crise política da história. Não só o governador, mas o vice também saíram e, pela Constituição, uma eleição indireta precisava ser feita. Nós entramos ali em meados de abril, já na segunda quinzena de abril, e o Distrito Federal vivia momentos dramáticos de paralisação de serviços públicos, obras paralisadas, enfim, estava sem comando, tá certo? A locomotiva estava descarrilhada à noite sem comando. Então, nós precisávamos, em primeiro lugar, colocar em ordem, principalmente serviços públicos. Na área de saúde eu priorizei muito para reabastecer de medicamentos, equipamentos, enfim. E também nós tínhamos uma espada no pescoço do Distrito Federal todo tinha, Fábio, que era um pedido de intervenção que a Procuradoria-Geral da República fez ao Supremo Tribunal Federal. A intervenção no Distrito Federal seria muito grave, perderíamos a autonomia financeira, política e não saberíamos as consequências, apenas que seriam negativas. Então, da minha parte, eu me concentrei muito nisso, não fiz um governo para ser candidato à reeleição, era um governo focado nos problemas que existiam, principalmente de saúde, de segurança e dessas obras que estavam paralisadas, e nós conseguimos, é claro, entregar um governo para o meu sucessor. E não deu então, para poder priorizar a questão de limpeza. No final eu fiz um compromisso com o Ministério Público, com a Justiça, de não fazer nenhum contrato emergencial em 2010. Nenhum contrato emergencial. Infelizmente, foi uma prática de vários governos fazer compras emergenciais e contratos emergenciais. São mais caros, tá certo? Na medida em que você não tem uma concorrência, vamos dizer assim. Então, eu fiz esse compromisso e cumpri esse compromisso, né? Era importante cumprir esse compromisso. E no final do ano, a empresa que prestava serviço para a Nova Cap, ela praticamente quebrou, e eu mantive o meu compromisso na questão de limpeza da cidade de lixo. Isso foi 1 ou 2 dias, a questão da poda da árvore, e eu precisava não só manter o compromisso, Fábio, mas como eu precisava também, é importante dizer isso, eu precisava também manter todo o cronograma de investimentos na saúde, nos medicamentos, nos hospitais. Vamos falar sobre saúde então, como o senhor falou. Vamos lembrar como é que foi nessa época de saúde aqui. Olha só, uma auditoria do Tribunal de Contas do DF em 2010, divulgada no ano seguinte, mostrou o seguinte, falou aqui, ó, 1 em cada 4 medicamentos faltou em pelo menos, medicamentos essenciais, faltou em pelo menos 6 meses da sua administração. Só administrou por 8 meses. Sim. E 36 medicamentos essenciais faltaram durante todo o período em que o senhor governou. O Conselho Regional de Medicina, nessa época, chegou a interditar o Hospital de Samambaia por falta de profissionais e também falta de equipamento. Nessa época também, nós noticiávamos aqui todos os dias a questão de um surto de uma superbactéria chamada KPC. Exatamente. E faltaram materiais, estrutura básica nos hospitais públicos. O senhor falou que deu prioridade para a saúde. O que deu errado, então? Primeiro que eu criei o PDPaz,
Foi em 2010 que eu criei o programa de descentralização dos recursos, dando autonomia financeira para as unidades de saúde. Exatamente porque o modelo anterior era um modelo, na minha opinião, falho, que centralizava na Secretaria de Saúde, e você recuperar a saúde em 3, 4 meses, realmente era uma questão muito difícil, só que a minha questão era exatamente emergência, os medicamentos, se faltavam em 3, faltava 3 em 3 quando eu entrei. O senhor acha que conseguiu fazer o que o senhor podia fazer? Tem um relatório do próprio Ministério da Saúde que diz que em 2010, principalmente no segundo semestre, foi uma das melhores gestões de saúde, até porque nós retomamos o Hospital de Santa Maria, nós recuperamos uma série de centros de saúde, eu construí e terminei várias UPAs, mas a questão do medicamento e do atendimento do médico, Fábio, da equipe de saúde nos hospitais, isso funcionou. A população deu 4,9, então o senhor não, em nenhuma escola o senhor passaria de ano, né? Porque ficou abaixo de 5. Tá. Na sua concepção, o senhor passaria? Olha, eu cumpri o meu papel. Realmente, 8 meses muito difíceis, né? Que eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com a equipe de servidores nas principais áreas de gestão, que me ajudaram bastante. Então, felizmente, tiramos Brasília dessa intervenção, recuperamos vários serviços. Eu entreguei a PTG, entreguei o Balão do Gama, entreguei várias UPAs, entreguei a nova rodoviária, isso em poucos meses. Então, realmente, Fábio, é impossível, né? Quando você pega no último ano do exercício, você realmente... Eu não trabalhei para ter uma nota boa para ser candidato, eu trabalhei para salvar vidas e salvar as famílias do Distrito Federal. O senhor sempre ressalta nas suas entrevistas, em campanha, a sua correção na vida pública, a sua conduta ética e tal. Sim. Se a gente fizer um breve histórico da sua vida pública, a gente vê o seguinte: o senhor é afiliado político de Joaquim Roriz, foi secretário de Desenvolvimento Econômico dele, já foi administrador de Ceilândia. Joaquim Roriz, que é investigado na Caixa de Pandora, condenado no Mensalão do DEM, portanto, ficha suja. O senhor foi presidente da Codeplan no governo José Roberto Arruda. José Roberto Arruda, que já foi preso, condenado na chamada farra dos panetones, condenado no Mensalão do DEM, ficha suja. Dos 13 votos que o senhor recebeu para se eleger no mandato tampão, 8 eram de deputados que estavam citados na Caixa de Pandora. 5 deles, então, estão inelegíveis agora. Certo. O senhor também foi um dos principais aliados do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, 2 condenações, ficha mais do que suja. Candidato, preocupa o senhor ter estado nessas companhias? Não, porque eu sempre entrei, fui realmente convidado pelo governador Roriz, eu trabalhava no setor privado, Fábio, dirigi várias empresas das maiores do mundo, do setor automotivo, em Brasília e fora do Distrito Federal e até do país, e recebi um convite do governador em 2003 para assumir a Secretaria de Desenvolvimento, porque ele sabia que eu tenho um perfil exatamente para criar condições de geração de emprego no Distrito Federal. E procurei fazer o meu trabalho. Depois eu fui para a administração de Ceilândia, fui administrar Ceilândia durante quase 2 anos e também procurei cumprir meu trabalho de acordo com a minha competência, com a minha qualificação. Essas companhias não prejudicam? O senhor acha que está tudo bem? Eu não julgo as pessoas, sabe, Fábio? Eu procuro ajudar a cidade, eu procuro ajudar a população. Eu não me preparei para a vida pública. Eu nunca pensei em trabalhar na política, por exemplo. Mas aí, no caso, a justiça condenou, né? Não, condenou ele, não a mim. Eu, Fábio, na minha vida pública, eu comecei em 2003, são 15 anos. Eu tenho muito orgulho e sempre trabalho para isso. Eu nunca tive uma condenação. Nunca fui réu, nenhuma denúncia. Portanto, eu defendo a ficha limpa. No meu mandato agora de deputado federal, eu estou licenciado, viu, Fábio? É importante que a população saiba que eu acho um absurdo ser candidato ao governo e receber salário de deputado. Eu me licenciei sem remuneração. Por falar em deputado, o senhor, como era um dos recebeu até apoio, o senhor era uma das pessoas principais do Eduardo Cunha. É importante falar isso. Eu quando eleito, assumi a liderança do meu partido, um dos maiores partidos da Câmara. E nós não votamos, não elegemos o Eduardo Cunha para presidente da Câmara. E a Câmara, Fábio, você sabe bem disso, trabalha com um colégio de líderes. Toda a pauta que vai para o plenário, todos os assuntos que são priorizados naquele mês ou naquele semestre, é através do colégio de líderes em votação. Eu fui um líder do partido 2 anos. Então, essa relação com o presidente da Câmara, seja ele quem for, do líder, ela é muito intensa. Sendo aliado ou não, eu não votei. Ao longo do processo, o próprio conjunto de partidos, por exemplo, quando me escolhem para ser o presidente da comissão do impeachment, não foi o Eduardo Cunha, foi praticamente todos os partidos, da oposição e do governo. Mas o senhor tinha, porque o senhor falou que não apoiou
Não, na eleição não. Mas ele apoiou o senhor. Quando o senhor foi candidato, ele apoiou o senhor. É porque o ex-presidente Eduardo Cunha sempre teve uma grande liderança sobre vários partidos, principalmente chamados do centro. E o senhor reconhecia isso, porque quando foi no dia 12 de março de 2015, quando Eduardo Cunha já era alvo de inquérito do Supremo, quando Eduardo Cunha já tinha acontecido a delação daquele doleiro, Alberto Youssef, fazendo a ligação do esquema com a Petrobras, ele, Eduardo Cunha, estava na CPI da Petrobras e o senhor se manifestou, abre aspas, o PSD reitera, assim como eu reitero, como líder do PSD, absoluta confiança na condução do presidente Eduardo Cunha nesta casa. Quando o senhor falou isso, tinha absoluta confiança na conduta, o senhor foi completamente enganado por ele ou o que ele tinha feito, o que o senhor sabia que ele tinha feito naquele momento não era tão grave assim? Não, eu condeno quem pratica qualquer tipo de crime. Condeno como qualquer brasileiro tem que condenar. Eu era um líder do PSD, ele presidente da casa, e o PSD não o elegeu. Portanto, nós estávamos num flanco de oposição. Mas o presidente da Câmara dos Deputados, nesse momento que você mesmo falou, eu não participei, eu não era membro dessa PEI, apenas líder. Né? O trabalho, os partidos como um todo confiaram no trabalho da presidência do ex-presidente Eduardo Cunha. Todos os trabalhos. Então, inclusive, por exemplo, as pessoas não sabem, Fábio, por exemplo, eu sou autor, né? Primeiro mandato, eu sou autor da PEC que reduziu a maioridade penal, que foi para o Senado, que não foi ainda... Eu sou autor do texto. Né? Muita gente fala sobre esse assunto, eu sou o doutor do texto. Então, tenho algumas leis já aprovadas no primeiro mandato, que é uma raridade. Né? Então, a boa relação com qualquer presidente da casa é importante para o líder, porque o líder, além de representar a si próprio, representa um conjunto de deputados. No meu caso, eram 40 deputados. Né? Então, sempre tive uma relação institucional com ele e votei, inclusive, pela cassação do Eduardo Cunha. Votei favorável à cassação do Eduardo Cunha. O senhor votou favorável à cassação do Eduardo Cunha, inclusive quando Eduardo Cunha, quando teve essa votação, ele até chamou de hipócritas os líderes do Centrão, que é um grupo que o senhor também faz parte. Né? O Centrão é um grupo historicamente muito criticado, né? Por ser acusado de fisiologismo, aquela coisa toda. O senhor, sendo o governador do DF, o senhor vai usar esse mesmo sistema que o Centrão, que esse grupo que o senhor faz parte, também usa, pelo menos é acusado disso, historicamente acusado disso, do tal do toma lá, dá cá? Boa pergunta, Fábio. Primeiro que eu abomino essa questão de cargos por votações, de emendas por votações. Quem sabe o meu histórico, inclusive nesse meu primeiro mandato pleno, né, sabe disso. Então, aqui na Câmara Legislativa, nenhum governador, prefeito, presidente da República consegue governar sem a aprovação dos seus projetos no Parlamento, no caso do Distrito Federal da Câmara Legislativa. E nós vivemos hoje num conjunto de mais de 30 partidos, num presidencialismo ou de coalizão, e nós precisamos, é claro, ninguém pode ser demagogo e dizer que não vai governar com os partidos. É impossível, Fábio, é impossível, mas você precisa ter critério na escolha dos seus dirigentes. O critério que o Centrão usa, na sua opinião, é correto? Não, mas o critério que cada partido usa não compete a mim, mas o critério que eu uso e vou utilizar sempre é competência. No meu governo em 2010, Fábio, a grande maioria dos secretários eram servidores de carreira. E assim será novamente, porque são os que mais conhecem, né, o histórico e os problemas do Distrito Federal. Candidato, nas investigações da Operação Panathinaiko, ano passado, sobre desvios de obra do Mané Garrincha, que acabaram aí com a prisão de 2 governadores, dois ex-governadores, um ex-vice-governador. O senhor foi citado por um delator que disse que o senhor teria, segundo palavras dele, teria sido beneficiado com propina. O senhor teria recebido R$500 mil. Como é que o senhor se defende dessa acusação desse delator? Eu nunca tive tão tranquilo numa campanha, Fábio. Com a minha consciência tranquila, eu tenho um compromisso, né, uma responsabilidade com a minha família, com o nome dos meus pais, com a sociedade do Distrito Federal. Portanto, eu trabalho sempre exatamente, por exemplo, nas 10 medidas contra a corrupção na Câmara dos Deputados, eu fui que votei exatamente como as medidas foram colocadas. Né? Eu sou o que mais defendia a não alteração da lei da ficha limpa. Sobre esse caso, o senhor recebeu esse dinheiro? Não, claro que, deixa eu falar, o Supremo Tribunal, é bom que a cidade saiba, Fábio, é importante, eu agradeço esse espaço. O Supremo Tribunal Federal nem sequer permitiu, tanto a Procuradoria-Geral da República quanto o Supremo, permitiu abrir qualquer investigação
contra mim qualquer investigação por a mais absoluta falta de elementos, de indícios, até porque é um absurdo isso. Então, ser citado por terceiros. Eu jamais seria candidato, eu vou falar para você, se eu fosse réu em ação criminal. Eu nunca fui condenado, nunca fui réu, nunca recebi uma denúncia e jamais seria candidato ao governo se eu tivesse qualquer problema, Fábio, com a justiça. Candidato, pela experiência que o senhor tem, né, no Congresso, até líder de partido e tal, por que 2 ex-executivos de uma construtora falariam o nome do senhor do nada? O que o senhor acha que aconteceu nesse caso? Olha, eu vejo, primeiro, uma irresponsabilidade da parte deles, né? Se está por terceiros, né? Depois tem que perguntar para eles, né, Fábio? Tem que perguntar para eles, porque, infelizmente, tem sido noticiado ao longo desses meses, em vários locais, uma indústria, né, das citações, das delações. Então, o importante é a minha consciência, Fábio, a minha tranquilidade. Eu trabalhei em 2010 exatamente ao contrário. Existia já uma licitação do estádio no Tribunal de Contas, esse estádio foi licitado por 696 milhões, hoje 170 milhões de dólares, tá certo? E aí foi executado no governo sequente ao nosso, no governo subsequente, e esses 20 e tantos aditivos que foram feitos, infelizmente foram feitos e a justiça já está aplicando. Os réus dessa operação estão nas outras coligações. Na nossa coligação, eu fiz questão, Fábio, questão de que todos os nossos candidatos ao Senado, todos fossem exatamente a marca da ficha limpa. Isso não abro mão. Por falar em ficha limpa, você citou agora, um dos seus compromissos Tá. no plano de governo, é não nomear ficha suja para cargo de comissão ou função de confiança. É um compromisso que... Tá. Acho que tem que ser o compromisso de todos, aquele que ganhar tem que ter esse compromisso. Exatamente, tem que ser algo universal, ou seja, né? Não precisa nem ter colocado em plano de governo. Não deveria ser preciso isso. Mas Bom, é uma proposta muito correta, mas o senhor apoiou, por exemplo, a campanha da Liliane Roriz para a Câmara Legislativa, e ela é considerada ficha suja. Uma vez o senhor sendo eleito, as portas do GDF estarão fechadas para a Liliane Roriz? A Liliane, eu conheci a Liliane antes de entrar na vida pública, né? Era amiga da Karina, e enfim, ali quando eu conheci a Liliane, nem política ela era, né? Em 2010 eu não fui candidato a nada, em 2010 eu não fui candidato a absolutamente nada, eu não apoiei nenhum candidato naquele momento, né? Em 2014 eu fui candidato, tá certo? Inclusive a Liliane e o partido da Liliane em outra coligação, totalmente outra coligação. Portanto... Ela vai ter espaço ou não? Não, veja bem, o espaço no governo é para técnicos, é para pessoas que conheçam profundamente o seu trabalho, e a Liliane, ela não é candidata. O partido dela está em outra coligação, de outra candidata, e ela não é candidata. Só para que a gente puder, mas assim, só para ficar claro, para o senhor ter a oportunidade, está aberta ou não está aberta as portas para ela, já que ela é ficha suja, o senhor falou no governo que só ficha limpa. As portas estão abertas para as pessoas que queiram ajudar o Distrito Federal. Mesmo ficha suja? Não, só ficha limpa, ficha limpa. Então significa que não? Só ficha limpa. Ela não? Só ficha limpa. Vamos falar de reajuste de salários. Ótimo. Uma das promessas que o senhor sempre faz é equiparar o salário da Polícia Civil com a Polícia Federal. Certo. E o senhor também diz que não só a Polícia Civil, o senhor vai fazer o registro para policial militar, para bombeiro, o senhor vai inclusive pagar a terceira parcela para as 32 categorias. Certo. Bom, quanto é que fica tudo isso? O orçamento do Distrito Federal para esse ano é aproximadamente 41 bilhões, 14 bilhões do Fundo Constitucional e 27 bilhões de receitas, entre tributárias e receitas não tributárias, são as receitas vinculadas, os fundos. Tá certo? Nós estamos tendo um crescimento, Fábio, nominal de receita tributária de 5,5% atualmente, o crescimento do PIB de 1%, projetado para 2%. Portanto, eu afirmo para você, eu jamais vou fazer um compromisso, promessa eu não gosto dessa palavra, promessa, quer dizer, compromisso, tá certo? Assim é meu histórico de vida. Eu jamais faria um compromisso se eu não pudesse cumprir. Então, a questão da paridade da Polícia Civil é uma questão histórica de direito, né? E reajuste da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nossas corporações sempre foram as melhores pagas. Você já sabe quanto que fica isso? Já quanto paridade da civil orçamentária 617 e financeira 420. E tudo ficaria quanto? A terceira parcela do reajuste é 1 bilhão e 600 a 1 bilhão e 700, e é mensal. Então, nós temos, interessante, eu queria fazer esse registro, é importante, o atual governo, eu estranhei exatamente as projeções de receita tributária,
para o ano que vem, porque ele projeta, teve um acréscimo de 2 bilhões em 2 anos, e com crescimento ele mantém a receita tributária para 2019. Pelas suas contas daria, então? Não, pelas contas não, eu já estou com a planilha feita. Eu vou falar rapidamente. Se o atual governador tiver a grandeza, eu já inclusive já mando pagar a partir da transição. Bom, rapidamente aqui, nós estamos acabando. Okay, se for contar de acordo com os zooms passados pelo GDF, se for só a questão da paridade junto com o PM Bombeiro, daria 2,8 bilhões, reajuste servidores 1 bilhão e 600 mil, crescimento vegetativo da Folha, 600 milhões, ou seja, 4 bilhões ao ano, metade da velha custeio do DF, só para dar um jeito nisso. Infelizmente, Fábio, o governo atual não sabe fazer conta. Então a questão é essa. Saber fazer conta, aquecer a economia, enriquecer a economia, parte da recomposição dos servidores volta para a economia, volta automaticamente para a economia, e nós estamos estagnados. Na verdade, nós estamos indo para trás do ponto de vista da geração de emprego, do aquecimento da economia. E com 3 ou 4 medidas na transição, eu já afirmo para você, 5% de crescimento de receita sem aumento de tributo é automático, tá certo? O atual governo fechou as barreiras. Nenhum caminhão de mercadoria tem fiscalização à noite. Então, isso é um absurdo também. Eu agradeço muitíssimo aqui a sua participação. Obrigado a você, Fábio. Obrigado. Muito obrigado.